Obrigada, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer por esse convite, por estar aqui falando da educação infantil. Se Lívia puder colocar os slides, Lívia, eu agradeço muito. Então, educação infantil, o que entendemos por linguagem escrita? Pode passar. Eu estou partindo, tá certo, da proposta dessa carta aberta do movimento Interfórum da Educação Infantil no Brasil. Diz assim: as diretrizes curriculares da educação infantil definem a educação infantil que compreende a criança como sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Essa concepção se coaduna com as pesquisas do campo da pedagogia, psicologia, antropologia e sociolinguística. E sociologia. Eu coloquei aqui linguística, porque eu vou falar do ponto de vista da linguística e dizer que concordo plenamente com o que foi dito aqui. A criança é um sujeito ativo que aprende brincando e interagindo, que nos primeiros anos de vida tem um pensamento prático e que, por meio de experiências, é que desenvolve o pensamento simbólico e produz cultura. Então, linguagem é simbologia. Vamos entender o que é que esse livro produz de linguagem escrita para a criança. Pode passar. Então, para vocês, eu vou falar de linguagem sobre a perspectiva de Vygotsky. Então, sempre diz que agora esse novo é baseado em evidências científicas. Toda universidade trabalha com evidências científicas. A universidade é científica. Então, Vygotsky diz assim: até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar, em relação ao papel fundamental que ela desempenha no desenvolvimento cultural da criança. Ensina-se as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Então, o que é que vem a ser a linguagem escrita? Pode passar, Lívia. Fatores históricos. A pedagogia prática, apesar da existência de muitos métodos de ensinar a ler e escrever, tem ainda de desenvolver um procedimento científico e efetivo para o ensino da linguagem escrita às crianças. O ensino da linguagem escrita depende de um treinamento artificial. Isso é Vygotsky criticando, gente, muitos anos atrás. A escrita lhe é imposta de fora, vindo das mãos dos professores. Isso é Vygotsky dizendo há muito tempo atrás. Pode passar. Considerava simplesmente a escrita como uma habilidade motora. A professora Vera acabou de falar para rabiscos, treinar a coordenação motora. A linguagem é muito mais do que uma habilidade motora. Aí ele diz assim: parece claro que o domínio de um tal sistema complexo de signos não pode ser alcançado de maneira puramente mecânica e externa. Esse domínio é o culminar na criança de um longo processo de desenvolvimento de funções comportamentais complexas. Porque a escrita é um processo complexo. A gente vai entender por quê. Pode passar. O desenvolvimento do simbolismo do brinquedo. Então, veja. Uma esfera de atividade que une os gestos e a linguagem escrita é a dos jogos das crianças. Para ela, alguns objetos podem, de pronto, substituir outros, representar outros.
Não é importante o grau de similaridade entre a coisa com que se brinca e o objeto. O mais importante é a utilização de objetos como brinquedos e a possibilidade de representar com ele um gesto representativo. Então, veja o que é que Vygotsky diz para a gente. Essa criancinha ali, que é brasileira, com a camisa número 10 da seleção, ela está num pedaço de pau que foi vassoura, e o cabo da vassoura se torna, eu brinquei muito quando era criança, isso aqui é um cavalo. Veja, a criança quando brinca, ela ali está representando, o pau se transforma em cavalo. Ela está entrando, então Vygotsky diz, isso é preparação para entender o que é escrita. Veja como nós estamos longe do que seja escrita. Essa criancinha que está aqui, estou mostrando aqui com o meu dedo, é Letícia, minha neta maravilhosa, linda, essa daqui. Letícia agora está na cozinha, ela é uma cozinheira. Então, ela representa um papel. Esse representar um papel prepara para compreender o que é escrita, que escrita é representação. Aí tem embaixo, olha, denotar, simbolizar, remeter, significar. Por isso que as brincadeiras são tão importantes. Pode passar. Dois domínios em que os gestos estão ligados à origem dos signos escritos, o rabisco e o desenho. Então, elas estão ali entretidas, olha. Então, as crianças usam a dramatização, demonstrando por gesto que elas deveriam mostrar nos desenhos. Os traços constituem somente um suplemento a essa representação gestual. Tendemos a ver os primeiros rabiscos e desenhos como gestos do que como desenhos no verdadeiro sentido da palavra. Então, isso são gestos que elas estão construindo uma história ali. Pode passar para o próximo. Olha que lindo. A gente não sabe se isso é um castelo, se isso é uma escola, se isso é uma casa. A escrita com objetos. Gestos figurativos, quando objetos representam uma história simples para crianças. Os objetos não só podem indicar as coisas que eles estão representando, como podem substituir. Isso aí tudo é um simbolismo de primeira ordem. Quando o brinquedo, assim como o desenho, tem um significado. Então, por exemplo, na minha época, eu fiz muita caixinha de fósforo, eu juntava várias e fazia um trenzinho. Então, não era mais caixa de fósforo. Aquilo eu transformei, significava um trem. Eu entrava neste mundo simbólico. Aí, o que é que Vygotsky diz? O simbolismo de segunda ordem, ele se desenvolve no brinquedo e na brincadeira de faz de conta, como um dos grandes contribuidores para o desenvolvimento da linguagem escrita. Pode passar. Então, vamos ver. Em que momento os rabiscos deixavam de ser simples brincadeira e se tornavam símbolos auxiliares na lembrança das frases. Aí Vygotsky e Luria dizem, a criança precisa fazer uma descoberta básica, a de que se pode desenhar, além das coisas, a fala. É isso que o professor tem que fazer em sala de aula. A escrita, eu desenho com a escrita a minha fala. O desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças se dá pelo deslocamento do desenho das coisas para o desenho das palavras. Existe uma linha histórica unificada que conduz as formas superiores da linguagem escrita, porque é de segunda ordem. A fala representa, quando eu digo bola, eu estou representando aqui qualquer bola, uma bola de basquete, uma bola de golfe, uma bola de futebol. Mas quando eu escrevo a palavra bola, significa essa minha fala que remete a esta
a este objeto bola. Então, é um significado de segunda ordem. A linguagem escrita adquire o caráter de simbolismo direto, passando a ser percebida da mesma maneira que a linguagem falada. Então, depois que a gente adentra nessa linguagem escrita, a gente já vai, tá certo? Direto, sem fazer, mas essa fala ajuda na construção dessa linguagem escrita. Aí diz assim, os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo de transição de um tipo de linguagem, do processo da linguagem escrita para outro. Devem acompanhar esse processo através dos seus momentos críticos, até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas a fala. Se quiséssemos resumir todas as demandas práticas e expressá-las de uma forma unificada, poderíamos dizer o que se deve fazer é, vejam, ensinar às crianças a linguagem escrita, e não apenas a escrita das letras. Isso tem uma diferença imensa. Pode passar. Então, só revendo um pouco da teoria, isso aqui é um pouquinho para eu me embasar, porque é que eu não gosto do livro, porque o livro não vai ajudar no desenvolvimento da escrita. A língua escrita a linguagem tem uma função simbólica, ela simboliza algo. A escrita como parte da própria vida e não só como tarefa de escola. A criança precisa sentir necessidade de escrever como ela sente necessidade de falar. As crianças descobrem as habilidades de leitura e escrita durante situações de brincadeira. Para isso, é necessário que as letras se tornem elementos da vida da criança, assim como a fala. E lembrar que gestos, jogo, desenho, a brincadeira são atividades precursoras para o desenvolvimento da escrita. Agora, isso Vygotsky disse e a gente, muitas professoras colocam em prática. Tá certo? Pode passar. Aí vem. Observando o livro didático na educação infantil, eu tirei menção à editora, que aqui não me interessa a editora, e trouxe o volume 1, tá lá, para crianças pequenas de 4 anos, tá certo? O que é que nós encontramos aqui? Pode passar. Eu pergunto a vocês e no final, o que faz o livro didático na educação infantil? Então, na seção introdutória, estão presentes conteúdos que serão trabalhados de forma prática, com ênfase em aspectos do trabalho docente, além de orientações preparatórias, que a professora Vera já falou, da educação infantil para a alfabetização e para a apropriação de competências matemáticas, aspectos elencados na Política Nacional de Alfabetização. Então, aqui existem 2 problemas. O primeiro é conteúdo. Porque antes, tanto a BNCC quanto os documentos, não é? As diretrizes, falam em eixos. A criança da educação infantil vai trabalhar com interação e brincadeira. E vocês vejam, essas brincadeiras, com essas interações com essas pessoas, é que vão preparar para a aprendizagem da linguagem escrita. Não é tanto coordenação motora, mas é a parte da simbolização. Você agora é médico, você agora é um pescador, vamos pescar letrinhas aqui. Você agora na sala de aula é o quê? Então, essa simbologia é que vai preparar a criança para entender o que significa a linguagem escrita. E depois, educação infantil é uma etapa de ensino. Ela que se tornou ponte para alguma coisa. Ela é apêndice de alguma coisa. Educação infantil é importantíssima. Eu sou de aquisição, fiz letras, trabalhei com aquisição.
Mas vocês, psicólogos, sabem que até os 3 anos, a formação integral dessas crianças, até os 3 anos, isso é importantíssimo. E nós vamos deixar de focar nessa formação integral da criança para já preparar para uma alfabetização. Aí diz assim, olha, de acordo com esse PNA, a alfabetização é o ensino de habilidades. Por meio do processo de alfabetização, o indivíduo será capaz de decodificar, codificar, que não é só isso, leitura não é só isso, a palavra, ou seja, na língua em que foi alfabetizado. A partir da alfabetização, o sujeito, a criança, no caso da educação infantil, terá condições e capacidade de ler e compreender palavras e textos com autonomia. Este livro, de onde eu tirei isso, é para criança de 4 anos, gente. Ela não precisa compreender palavras e ler textos com autonomia aos 4 anos. Pode passar. Aqui é o conteúdo que ele não chama mais letramento, chama literacia e numeracia, tá certo? Identifica, eu vou ler o de língua portuguesa, porque matemática eu deixo para Maria, que entende mais, a minha companheira de trabalho com a matemática. Identifica e faz uso das unidades da linguagem oral, reconhece o nome, o traçado, os sons das letras do alfabeto. Conheceu novas palavras e sabe aplicá-las em contextos pertinentes, relacionando-as com seu conhecimento prévio. Ouve e compreende o significado das palavras, expressões e textos produzidos pelo professor. Ela vai compreender se o professor for um mediador. Desenvolveu a coordenação motora fina. Isso aqui eu digo para vocês, gente, pelo amor de Deus. Toda criança desenvolve, basta dar brinquedos para ela. Não é com lápis que se desenvolve coordenação motora, não. Brincadeiras, colocar encaixes, tá certo? Encaixes, fazer rabiscos no chão, voltas com o dedinho na areia, em caixa de areia, brincar, isso desenvolve, não é só lápis. E isso aí é uma coisa mínima para a escrita. Compreende as convenções de escrita, emprega o conhecimento alfabético para combinar letras e escrever palavras, é capaz de usar a linguagem para se expressar, reconhece o próprio nome das outras pessoas e lida com diversos gêneros. Sabe reconhecer suas características principais. Eu vou só ler por causa do meu tempo de língua portuguesa, porque de matemática até relacionar algarismo à quantidade. Isso aqui Maria saberia explicar muito bem. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês, está pequenininho, e eu trouxe, sempre fechando para não trazer editora, mas é assim, conteúdo da unidade. Aí vem, e tem uma unidade aqui que são as vogais. Olha, estão vendo aqui? A, E, I, O, U. Então, voltamos no tempo, gente. Quando a professora Vera diz que foi um retrocesso, olha aqui, voltamos, porque está pequenininho, mas aí tem o A, E, I, O, U, aí depois tem algo de matemática. O texto está aqui, tá certo? O texto tá lá em cima. E depois vem matemática, e depois termina sempre com o que aprendi. Aí vem o texto informativo, a outra unidade. Aí vem a letra A, a literação. Aí tem, olha, 3 páginas para trabalho da letra A. A do abacaxi, o A do abacate, o A de não sei de quê, o A de não sei de quê, e vamos lá com isso. Veja que nós voltamos quando a professora Vera diz, gente, é cartilha. Então, voltamos. Veja que o texto está aqui. Depois se começa com pouco, nenhum, muito, aí vem a letra B, a literação, B de bola, B de balde, B de bela, depois vem matemática, depois vem letra C, depois vem matemática, depois vem letra D, depois vem matemática, aí faz o que aprendi e aqui. Então, pode passar. Só para vocês terem uma ideia. No A, vamos aqui, eu estou tratando uma criança de 4 anos.
Nós fizemos parte do PENAC, nós fazemos parte do proletramento, nós já fizemos parte de várias formações, junto com várias universidades federais, pesquisadores de várias universidades. Então, juntam esses professores todinhos. E no PENAC a gente tinha uma opção de dizer assim, para esse menino, vejam, só para vocês terem ideia, para esse menino do primeiro ano do fundamental, com 6 anos, porque a gente tem Brasis, a gente tem vários Brasis. A gente tem o Brasil da minha neta e tem Brasis de crianças que pouco livro tem em casa, que os pais pouco leem para elas. Então, temos outros Brasis. Então, a gente diz, vamos olhar esses outros Brasis, porque o outro desse que já tem todo um apoio em casa, já tem uma ajuda grande, que vocês sabem que o meio influencia, hoje está provado isso aqui. Mas no PENAC, a gente trabalhava só com esse A bastão. Todas as letras eram em bastão, já para facilitar a visualidade. Vamos ver se ele aprende todas as letras, vamos alfabetizar só com bastão, e no segundo ano a gente introduz a letra cursiva. Aí vocês vejam, no 4 anos, aquilo era para os 6 anos. Com 4 anos, você tem o A bastão, tem o A minúsculo, tem o cursivo e tem o minúsculo. Então, vejam, um A. 4 formas de marcar o A para essas crianças aprenderem. Pode passar. Depois vem o traçado aqui. Vejam, as letras, tá certo? Para marcar que começa aqui naturalmente o abacaxi e vamos para a coordenação motora. Isso a pessoa vai fazer, porque você brincando, Vygotsky fala no esquema de pegar. Então, a criança internaliza, a criança quando vai pegar, veja, o bebê, quando a gente bota um dedinho assim, eu não sei se minha mão está aparecendo aqui, não é o bebê, aí a gente bota um dedinho assim, ele fecha o bebê. Aí a criança vai aprendendo a pegar uma bolinha de um jeito. Se você jogar uma bola maior, ela não consegue pegar só com a mão, ela vai pegar com as duas, porque a criança é proficiente. A criança é inteligentíssima, a criança é um ser ativo, gente, não é passiva, ela constrói o conhecimento. Então, ela vai pegando, e depois de tanto pegar, ela vai pegar outros objetos e depois chega na coordenadora motora fina, que é pegar assim com a ponta dos dedos. Mas isso aqui dá brinquedo para ela, que ela faz isso. Isso não é só com lápis, não, que se faz isso. Pode passar. Aqui eu trouxe o do G, que eu achei interessantíssimo, porque o G, aí ele coloca o G de gato, veja, o G da galinha e o G parece que tem um galo por aqui. Aí tem o galo, o gato e a galinha. Vejam que é o G com H. Mas não mostra o G com E, gelo, que a criança fala, eu quero gelado, o sorvete está gelado. Aí já passa para a letra H. Quer dizer, esses problemas linguísticos não são explicados. Mas aí já passa, veja aqui, olha, tem a galinha e tem o gato, tá certo? Mas passa para outra letra, olha aqui, tá vendo? A galinha que é o G e o G. Aí é o mesmo som, mas o G não aparece, o G não aparece, aí vai depois para a letra H. E também, vejam aqui, isso aqui tudinho, vamos lá, que meu tempo está se acabando. Só para vocês terem uma ideia do livro. O Z, por que eu trouxe o Z? Tá bom? O Z de Zabumba ali, gostei do Zabumba. Eu trouxe para mostrar que a gente já está na página 205. E isso é matemática e língua portuguesa. Matemática e língua portuguesa. Então, vocês vejam, gente, se esse professor, o livro é sempre assim, o livro didático vai ser o manual que o professor vai trabalhar. Por isso que eu não me dirijo nem só às professoras, eu me dirijo às coordenadoras, eu me dirijo aos gestores de escola,
Porque se colocar um livro desse na mão de determinadas professoras, o que é que ela vai fazer? Vai trabalhar esse livro de cabo a rabo, como se diz a expressão popular. 250 páginas de exercício. E veja que numa sala de aula ela não só tem uma criança, digamos que tenha 15 crianças, 12 crianças, então observar como essas 12 crianças estão grafando o zabumba com esse Z todinho, essa professora vai fazer esses meninos ficarem sentados muito tempo copiando, pode passar. Aí eu digo assim, e onde ficam as brincadeiras e interações? Eu pergunto a você, que criança é essa do livro didático da educação infantil? É a antecipação de uma criança de 7 anos para já ler com proficiência? Aí aqui eu trago Vallon. Quando uma mãe abre os braços para receber um bebê que dá seus primeiros passos, expressa com gestos a intenção de acolhê-lo, ele reage caminhando em sua direção. Com esse movimento, a criança amplia seu conhecimento e é estimulada a aprender a andar. Olha que interessante. Assim como ela, toda pessoa é afetada tanto por elementos externos, o olhar do outro, um objeto, uma atenção, quanto por sensações internas, medo, alegria, fome, e responde a eles. Essa condição humana recebe o nome de afetividade e é crucial para o desenvolvimento dessa criança. Pode passar. Afetividade. Olha para cá. A afetividade, a felicidade dessa criança que quando sair daqui diz eu sou um super-homem, eu tenho capacidade de pular isso aqui. Veja como essa criança evoluiu. Essa criança que participa da brincadeira com os outros, eu também participo, eu faço parte de algo. Fazer parte de algo, isso é essencial para o ser humano, e está ali. Essa que se expõe, toma fala com o sujeito e responde à professora que está contando a história. Olha aqui, isso aqui está pequenininho, mas isso aqui é uma aulinha de música, cada um com seu instrumentinho tocando música, arte. Ela participando deste momento, cantando com as outras. Aí diz, o termo se refere à capacidade do ser humano ser afetado passiva ou negativamente por sensações internas ou externas. A afetividade é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua junto com a cognição e ato motor no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil, apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição, não são funções exteriores uma à outra. Ao reaparecer como atividades predominantes, uma incorpora as conquistas da anterior. Esse menino aqui que pulou e que foi vitorioso aqui, ele vai criar coragem para tomar a palavra e falar em sala de aula. Uma coisa está ligada à outra. Por isso que brincadeiras e interações, agora é preciso, olha a interação do mediador, a interação do mediador, a interação do mediador, a interação do mediador. Por isso que interações e brincadeiras, gente, nós evoluímos, tem uma história, esse país tem uma história na educação infantil. E essa história está baseada na ciência, pode passar. A inteligência está dentro da afetividade. Vocês lembrem que vocês, quando não gostavam do professor, não gostavam da disciplina. Uma coisa interfere na outra. Muitas vezes, olha, aquele professor é um porre, aí por isso eu não gosto da disciplina. A afetividade, como está dentro. E nós, tá certo? Coisas que gostamos. Coisas que gostamos. Então, a gente procura fazer mais coisas que gostamos. Você imagina esse menino de 4 anos que tenta fazer um A maiúsculo, um A minúsculo, e não consegue. No outro dia, a professora, e cadê você? Vai terminar. Daqui a pouco o menino não vai mais nem brincar, porque não terminou de cobrir o A, de fazer o A que estava fazendo.
Aí aqui de novo, Vygotsky, Luria e sua equipe diz 3 dimensões: motor, afetivo e cognitivo, gente. Eu mexo minhas mãos. A gente já sabe que a fala e a escrita é multimodal. Eu preciso do corpo para me expressar. A criança precisa se descobrir-se nesse corpo, que ela ainda está descobrindo a potencialidade que ela tem nesse corpo dela. Então, a gente precisa fazer com que ela descubra esse corpo, que esse corpo fala, esse corpo exprime. Então, o motor, a afetividade, o cognitivo. Inteligência, para Vygotsky, é saber lidar com os conflitos, com problemas. Nesse momento, como é que eu resolvo isso aqui? Então, isso aqui vai estar ligado à afetividade, vai estar ligado a essa capacidade motora de me mexer. Aí, o papel da escola, e principalmente da educação infantil, é vivenciar papéis diferentes. Veja, uma criança, Letícia, a minha neta, vou falar da minha neta, porque eu adoro falar da minha neta. Minha neta é filha única ainda. É minha primeira neta. Então, vocês imaginem, eu criei um espaço na minha casa, fiz uma tendinha para ela, com os livrinhos, com coisa de pintar, com tudo. Por quê? Porque é minha neta, eu adoro. Eu adoro. Então, Letícia aqui, quando chega, é a dona. Eu não olho mais para o filho, que é o pai, não olho mais. Olho para Letícia. Letícia aqui. Agora, Letícia na escola é igual às outras. Letícia tem que dividir o brinquedo. Letícia tem que olhar que o menino deu uma mordida nela e chega em casa contando que foi mordido pelo menino. Aqui ninguém vai morder Letícia. Então, esses papéis se alternam e isso é importantíssimo para quê? Para o cognitivo, o emocional dessa criança. Rabisco, gente, vai ajudar muito pouco. Aumente só um pouquinho para eu conseguir ler o que é que tem aqui desse lado. Os campos das experiências, olha, o eu, o outro e o nós. O corpo, os gestos, os movimentos, fala, escuta, imaginação, espaço. Esse espaço, a criança precisa vivenciar vários espaços, mesmo dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Tempos, é o tempo agora de ler, é o tempo de pintar, é o tempo de correr, é o tempo de dançar, é o tempo de girar, é o tempo de comer, é o tempo do banho. Dessas transformações. Isso é escola infantil. Esse é o bem que faz a educação infantil. Pode passar. Vale ressaltar que na escola, a maioria das tarefas exigidas das crianças requerem, nesse livro didático, que elas estejam sentadas, paradas, com a atenção voltadas para uma única direção ao objeto. A postura para o cumprimento de tais tarefas exige um controle que advém de um tardio e custoso processo de consolidação das disciplinas mentais. A intensidade com que a escola exige essas condutas é superior às possibilidades da idade, o que propicia a emergência de dispersão e impulsividade, porque cansei de estar sentada, eu não aguento mais ficar sentada rabiscando o A, o B, o C, aquelas páginas todinhas. Aí ele diz, olha, a afetividade depende de conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa. Uma teoria pedagógica inspirada nas ideias de Vallon enfatiza a dialética entre emotividade, afetividade e subjetividade, com processos cognitivos, interações e racionalidade. Então, essa criança vai entrar no mundo da escrita pela brincadeira. Vai entrar juntando os palitos, que Maria faz tanto isso. Vai entrar através do mundo da fantasia das contações de histórias. Vai entrar pela brincadeira de roda, por estar dentro da roda, fora da roda, levanta o braço, baixa o pé. Então, ela vai entrar nesse mundo de linguagem e isso aí vai dar maturidade para ela compreender que essa escrita é um desenho de uma fala. Pode passar. Por tudo isso, gente, eu diria muito mais, mas me deram 30 minutos, não sei nem se extrapolei. É não
ao livro didático na educação infantil. Se a gente colocar um livro didático na mão de uma professora que não tem a nossa prática de sala de aula, ela vai fazer o menino escrever todo santo dia e vai cumprir o livro até o fim para dar conta do Z. Ela tem que chegar ao Z, porque o coordenador vai pedir o Z, ela ainda não sabe o Z, lê o Z. E as outras coisas importantíssimas desaparecem. Então, eu faço apelo, porque às vezes não é nem o professor, a escola faz e o professor é obrigado a fazer. Então, vocês que pensam a educação, vamos pensar com seriedade. Nós temos uma história bonita, de ver que não ia bem. O PNLD foi assim, a cada PNLD se reformulava, dizendo, vamos melhorar sim, vamos melhorar. A gente não pode ter um retrocesso. Vamos brincar. E brincando, a gente entra no mundo da escrita. Obrigada.